Então, gente, continuando aqui, vamos ver um exemplo numérico simplificado dessa relação aí entre salário e preço vezes produtividade. Primeiro, só chamar atenção, né? Salário no mundo real não é só o dinheiro que se paga ao trabalhador. Poderia ser incluído ali um termo referente ao o W mais um Wzinho minúsculo, referente ao salário, que é a contribuição social que é paga referente ao salário. O preço também que as firmas recebem, como a gente viu lá na contabilidade social, não é o dinheiro que entra no bolso da firma efetivamente. Grande parte do preço é imposto. Então a gente poderia incluir ali no preço um termozinho que diminui o valor recebido pela firma. Mas simplificadamente vamos dizer que o salário é o que é pago ao trabalhador e o preço é o que a firma recebe. Então as firmas, teoricamente, maximizadoras de lucro, elas seguem esse comportamento aí. Elas tendem a contratar um nível de trabalhadores de forma a igualar o custo que elas têm na margem com a receita que elas têm na margem, né? Além disso também, o custo de salário e a receita gerada pelo preço pode não ser exatamente no mundo real não é um valor preciso, né? Mas então você poderia considerar um termo de risco referente tanto ao salário quanto ao preço, de tal forma que o salário você possa considerar novamente um valor um pouquinho maior do que é o efetivamente pago ao trabalhador, e os preços são um pouco menor do que os preços efetivamente recebidos pela firma, por conta do risco da atividade aí econômica, né? Mas, de novo, simplificadamente, vamos desconsiderar esse termo também. Vamos dizer que a firma, teoricamente, ela segue essa regra aí. Ela contrata um nível de trabalhadores, uma certa quantidade de horas de trabalho, até o momento que o salário pago pela firma é igual ao preço que a firma recebe ao vender o seu produto, vezes a quantidade de produto produzida pelo trabalhador. Mas, sendo assim, muitas pessoas, fazendo essas duas observações que eu já fiz, tem uma terceira que é mais importante, que confunde muitas pessoas, né? Muita gente acha, teoricamente a firma paga de salário o que ela ganha ao contratar o trabalhador, isso não tem cabimento. E o lucro da firma, ela não lucra nada? Não, na verdade ela lucra, só que o lucro dela vem justamente do fato da produtividade do trabalho ser decrescente, e ela paga um salário a todos os seus funcionários de acordo com a produtividade na margem, e na margem considera o trabalhador menos produtivo. Então, por exemplo, um exemplozinho numérico, vamos dizer que o salário pago pela firma é igual a 100 cruzeiros por dia, digamos, e o preço do produto seja igual a 10, considerando as duas observações que eu fiz, né? Os dois valores aí envolvem risco e os dois valores aí envolvem outros componentes, né? Contribuição social e impostos, né? Mas vamos desconsiderar essas duas observações que eu fiz. O salário que a firma paga é 100 e o preço que ela cobra é 10, e ela recebe 10. Mas e daí que ela pode contratar funcionários? E na coluna esquerda aí a gente tem N, o número de funcionários ou horas homem de trabalho, tá? E na primeira coluna a gente tem de 1 até 10 funcionários, digamos assim. E cada funcionário vai agregar à produção uma diferente quantidade, teoricamente. Aí na segunda coluna a gente vê o quanto que cada diferente funcionário agrega à produção. Essa quantidade significa a produtividade marginal do trabalhador que você esteja considerando. Então, por exemplo, contratar o primeiro trabalhador, ele vai produzir uma quantidade igual a 15 unidades de produto. Mas contratar o segundo trabalhador, ele produz 14 unidades de produto, e assim por diante. Cada diferente trabalhador ou hora de trabalho agrega à produção total uma quantidade cada vez menor. Esse é o efeito da produtividade marginal decrescente. Se você acha que esse gráfico, que essa tabela está exagerada, a produtividade não cai assim, primeiro, ok, no mundo real pode ser que não caia exatamente de um trabalhador por outro, mas a ideia da produtividade marginal fica valendo. E aqui eu só estou dando exemplo para chamar atenção
para o que eu estou querendo falar, né, da relação entre salário e preço vezes produtividade marginal. Mas de outro lado também, se você acha que esses números aí são errados, quais seriam os números certos? Me dê uma fonte aí de produtividade na economia, né? É a lei baseada em Davi Ricardo, né? Quanto mais hectares de terra você vai utilizando, a produtividade vai caindo. Você vai utilizando hectares cada vez piores. Mas será que de 1 hectare para 2 hectares funciona assim como eu estou dizendo? Possivelmente não, mas ainda assim a lógica de aumentar o uso do recurso produtivo vai impactar a produtividade. Mas enfim, vamos considerar essa coluna aí de produtividade. Dado o número de horas de trabalho ou trabalhadores contratados e a produtividade de cada trabalhador, então na terceira coluna a gente tem a receita na margem criada por cada um desses diferentes trabalhadores, que nada mais é do que o preço vezes a produtividade marginal. E aí nós temos a produtividade marginal gerada por cada trabalhador, né? Então, contratar o primeiro trabalhador, ele produz 15 unidades de produto, ao vender no mercado por 10, a firma obtém uma receita de 150. O segundo trabalhador produz 14 unidades, a firma vende por 10 cada uma, a firma tem uma receita de 140 e assim por diante. E daí que, considerando que a firma paga um salário de 100, e aí temos que entender por que ela está pagando 100, digamos que para contratar trabalhadores para produzir o seu produto, no mercado o salário do mecânico, digamos assim, ou o salário médio da economia é 100. Então, para contratar o seu funcionário, ela tem que pagar 100. Dado a sua função de produtividade marginal, qual seria o ótimo para essa firma contratar? Você pode dizer, ela pode contratar só um funcionário, ele vai produzir 150 e eu pago 100, ok. Já temos ali a coluna do lado. Referente a esse funcionário, ela vai lucrar 50. Ou referente a essa hora de trabalho, ela vai lucrar 50. Vale a pena? Vale a pena. Ela vai contratar? Certamente ou possivelmente. Não dá para entender o porquê que ela não contrataria, né? No mundo real, são outros 500, né? Na prática, a teoria é outra. Existe uma série de atividades econômicas altamente lucrativas, vale a pena contratar trabalhador, mas ninguém contrata. Você consegue pensar em alguma atividade? Pense aí você e dê o exemplo que você considere apropriado. Mas enfim, contratar um trabalhador vale a pena? Vale. Ela vai contratar? Vai. E o segundo trabalhador? Ele vai produzir 14 unidades, vai vender por 140, só que a firma vai pagar 100 para ele. Esse trabalhador vai gerar um lucro de 40 para a firma. Vale a pena contratar ele? Vale. A firma vai contratar? Certamente, teoricamente vai. E isso ocorre para todos os trabalhadores até o momento em que a firma vai pagar ao trabalhador um salário que é equivalente à receita gerada por esse trabalhador, que no caso aí desse meu exemplo hipotético, seria ali a sexta hora de trabalho ou o sexto trabalhador. A firma paga 100 para ele, sendo que ele produz o equivalente a 100. Ele produz 10 unidades de produto, cada produto custa 10, então o preço do mercado é 10, então ele gera 100 de receita para a firma, e a firma gasta 100 com ele. Então até esse sexto trabalhador vale a pena contratar, né? O sétimo trabalhador é que já não vale a pena contratar. Se a firma contrata ele só vai produzir 9 unidades de produto, cada unidade, o preço é 10 no mercado, a firma fatura 90, mas gasta 100 com esse trabalhador, então vai tomar um prejuízo de 10 contratando esse sétimo trabalhador. Não vale a pena contratar esse sétimo trabalhador, né? Então, certamente, um nível de equilíbrio para essa firma aí, o ideal para ela seria 6 trabalhadores. Mas isso nos leva a pelo menos 2 observações, né? Primeiro, você pode dizer, não, o sexto trabalhador já não vale a pena, já não estou lucrando nada. Aí, ok, nessa tabelinha aqui que eu estou fazendo, até o sexto trabalhador, os primeiros 5 trabalhadores claramente vale a pena. A dúvida ficaria nesse sexto, vale a pena contratar ele? Isso sem considerar também que tanto o salário quanto o preço tem riscos e outros custos, né? Então possivelmente não valeria contratar ele também.
Mas desconsiderando os riscos e os custos, ainda assim a firma não está ganhando nada. Se não está ganhando nada, por que contrataria ele? Aí é a questão do preciosismo matemático, o raciocínio matemático, né? Matematicamente vale a pena contratar até ele. Ele vale a pena ser contratado. E nesse exemplo aqui que eu estou dando de 6 funcionários, pode parecer exagerado, né? Salta aos olhos. Mas se você imaginar uma fábrica aí com 10.000 funcionários, vale a pena contratar até o funcionário número 10.000. Eu não sei como é que seria o número de ordem, né? O 10º milésimo funcionário. Mas aí você fala, pô, até o funcionário número 10.000, nesse último funcionário ela não lucra. Então não vale a pena contratar ele. Ela só vai contratar 9.999 funcionários. Ela vai contratar os 10.000, né? Até o 10º milésimo funcionário vale a pena ser contratado, né? Isso é uma coisa, uma observação. Então, é isso que significa dizer que a firma vai contratar funcionários até o momento que o salário pago ao funcionário seja igual à receita que esse funcionário gera. Muitas pessoas, estou falando isso tudo para dizer, muitas pessoas pensam, então a firma não lucra? Não, ela lucra, só que ela lucra nos outros funcionários, porque ela obtém de receita nos outros funcionários um valor maior do que o valor que ela paga de salário. Então, no funcionário número 1, 2, 3, 4, 5, ela está obtendo lucro. Até o 6º ela obtém lucro. Exatamente no 6º funcionário ela não ganha nada, mas ainda assim vale a pena ser contratado ele, tá? Então não é que ela paga 150 para o primeiro funcionário, 140 para o segundo. A firma não paga a cada funcionário o valor que ele gera. A firma paga a todos os seus funcionários e cada um deles um valor equivalente ao preço, teoricamente, um valor equivalente ao preço do seu produto vezes a produtividade na margem. Só que essa produtividade na margem, nesse caso aqui que eu estou falando, é a produtividade do 6º funcionário ali, não do 3º. Ela não paga ao 3º funcionário um valor equivalente à produtividade desse 3º funcionário. Ela paga um valor equivalente à produtividade do 6º funcionário, que é menor do que a do 3º, do 2º, do 1º e assim por diante, tá? Então, só chamando atenção para isso que muita gente se confunde, tá? Fica achando estranho, e corretamente, parece estranho, né? Mas uma outra observação também que é interessante é o que? Digamos que no mercado o salário suba de 100, ele vai para 130. O que você acha que iria acontecer? Inicialmente a firma estava contratando 6 funcionários, pagando 100 para cada um. Agora que o salário subiu para 130, o que vai acontecer? O que significa dizer que subiu para 130? Que na economia os funcionários têm alternativas, eles passaram a pedir demissão e conseguir emprego melhor em outro lugar. Essa firma específica ou o conjunto de firmas, dado que os salários estão aumentando, o que elas vão fazer? Elas vão aumentar o salário de todos os funcionários, mantido o preço do produto e a função de produtividade. Isso quer dizer que esse 6º funcionário aí, todos os 6 funcionários deixarão de receber 100 para receber 130? Claramente não. O que vai acontecer é, ela vai demitir o 4º, 5º e o 6º funcionário, e ela só vai contratar o 1º, o 2º e o 3º. Ela reduziria o nível de emprego aí, esse aumento de 30% do salário, nesse exemplo hipotético aqui que eu estou inventando, um aumento de 30% do salário reduziria o nível de emprego nessa firma aí em 50%. Então, aumentar os salários mantido o preço e a função de produtividade é importante. Quando falar no nível de emprego, a gente tem que considerar as 3 variáveis: o salário, o preço e a produtividade, sendo que a produtividade é uma função do nível de emprego. Então, aumentar o salário, mantido o preço e a função de produtividade só vai reduzir o nível de emprego. Por que a firma vai reduzir o nível de emprego? Para poder pagar o salário mais alto, e para pagar o salário mais alto, ela precisa ter funcionários mais produtivos. Reduzindo o nível de emprego, ela aumenta a produtividade dos seus trabalhadores na margem. E o mesmo vale para a queda do salário. Se o salário de 100 cai para 70, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa firma que contratava 6 funcionários, agora ela pode contratar 9 funcionários.
Por quê? Porque pagando 70, ela pode chegar a contratar um nono funcionário. A produtividade vai cair, mas mantido o preço do produto, vale a pena contratar mais gente, mesmo que seja menos produtiva. Por quê? Porque o salário caiu de 100 para 70, né? É importante esse ponto, a gente vai voltar a isso mais à frente, hein? Mas enfim, só explicando melhor a ideia do salário igual preço vezes produtividade marginal. Esse é o equilíbrio, teoricamente, de uma empresa qualquer e da economia como um todo. O nível de emprego é definido na ótica de uma empresa seguindo essa regra, tá certo? Aí continua o próximo vídeo então. Valeu, tchau.